O filme Agente, do diretor Ali Muritiba, retrata o cotidiano da equipe Alfa de agentes carcerários num presídio no interior do Paraná. O cineasta, que já trabalhou durante 7 anos no cargo, também faz uma denúncia sobre as precárias condições de trabalho dos profissionais de segurança pública no Brasil. A gente tem uma população carcerária da ordem de 700 mil pessoas. É um dos sistemas penitenciários que mais encarcera no mundo, o sistema penitenciário brasileiro, e que enfrenta uma série de problemas de ordem gerencial, que impacta a vida do apenado e que impacta a vida dos funcionários. E acho que a sociedade em geral não se interessa, não quer saber sobre o que acontece dentro das penitenciárias, sobre o que acontece por trás dos muros das penitenciárias. Aliás, elas são construídas para isso, para que se coloque lá dentro e atrás daquelas grades e daqueles muros tudo aquilo que com o que a sociedade não consegue conviver. É um meio extremamente excludente, é um meio extremamente desigual, injusto, e onde trabalham profissionais que muitas vezes enfrentam tantas dificuldades que adoecem, que enlouquecem, que se suicidam. A profissão de agente penitenciário é considerada uma das profissões mais arriscadas do mundo. O número de suicídios de agentes penitenciários é um dos maiores dentre as profissões de segurança pública e justiça. E obviamente a sociedade não quer saber disso, não quer falar sobre isso, não se interessa acerca desse assunto. Infelizmente o meio jornalístico mostra sempre notícias trágicas, notícias ruins e coisas relacionadas à criminalidade, mas existem várias outras facetas que podem ser abordadas dentro daquele universo, que podem ser problematizadas dentro daquele universo. O longa faz parte de uma trilogia sobre o sistema prisional no país, iniciada com os curtas A Fábrica, de 2011, e O Pátio, de 2013. Foram 3 filmes, o primeiro deles é um curta-metragem de ficção chamado A Fábrica, depois eu realizei Pátio, que é um curta documental, e por último Agente, que é esse documentário, e nele eu adoto a perspectiva e o ponto de vista dos agentes penitenciários. Se chama Agente, um trocadilho com nós, com o sinônimo de nós. Não foi acaso, foi uma escolha deliberada, no sentido de tornar aquele profissional que poucos conhecem, sobre o qual poucos falam, um ser humano complexo. Era muito importante mostrá-lo na vida privada. Então, desde antemão, havia a ideia de retratar alguns agentes penitenciários na esfera profissional, mas também na esfera privada. E eu escolhi o personagem do Jefferson Valquil porque quando eu comecei a filmar, ele assumiu uma função dentro da penitenciária, que é a função de inspetor de equipe, que serve como elo de ligação entre a administração burocrática e a parte operacional. E como eu queria falar muito sobre burocracia, sobre como a burocracia é, no fim das contas, o grande monstro que devora o agente penitenciário e os presos, o grande monstro que impede que o sistema penitenciário funcione de alguma maneira, era natural que eu escolhesse um inspetor da equipe para ser meu personagem. Uma coisa, senhor, que eu gostaria de pedir para o senhor, papel. Nós estamos com um problema, o Chivanei está a par disso, com o retorno desses papéis. No que sentido? Eu fiz um comunicado alguns dias atrás dizendo que nós tínhamos 3 chaves de algema para movimentar 900 presos. E ao começar a documentar a vida do Jefferson Valquil, eu descobri que ele tinha uma segunda vida, uma segunda atividade, que é a atividade de pastor evangélico numa pequena igreja pentecostal. E aí, à medida que as filmagens iam se desenrolando, elas aconteceram ao longo de 6 meses, a gente foi construindo uma série de situações que reverberavam dentro da cadeia e situações dentro da cadeia que reverberavam na segunda vida desse homem, que é um sujeito que, durante boa parte do tempo, trabalha num sistema que, muito embora diga que é ressocializante, na verdade é punitivo, portanto estava trabalhando na lógica da punição, mas que fora da penitenciária, como pastor evangélico, trabalhava na lógica da salvação e do perdão. E essa contradição era muito importante, muito interessante para o personagem. Começa, Deus, a descer aqui nesse lugar, nesta noite!
O documentário Agente foi selecionado para os festivais Doc Leipzig, na Alemanha, Festival Internacional do Filme d'Amiens, na França, e no Festival do Rio. O Agente estreia dia 14 de setembro, ele estreia em algumas capitais, São Paulo, Rio, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte. Provavelmente na semana seguinte ele vai para outras capitais, mas a gente tem consciência que existe um sem número de cidades no país que não tem cinema. Por isso a gente está criando uma estratégia outra e nova de distribuição, que é, no mesmo dia que o filme estreia nas salas comerciais, ele também estará disponível gratuitamente numa plataforma digital chamada Videocamp, em que pessoas que residem em cidades que não têm cinema e que queiram fazer sessões públicas e gratuitas do filme poderão fazê-lo sem custo algum, porque nosso objetivo maior é fazer com que o filme seja visto principalmente pela categoria, pelos agentes penitenciários e pelas pessoas com quem eles convivem, por seus familiares que muitas vezes não têm oportunidade de conhecer a rotina e o dia a dia daquele sujeito. Como boa parte das penitenciárias nacionais ficam longe dos grandes centros urbanos, e longe dos grandes centros urbanos não há sala de cinema, a gente está criando essa estratégia e tendo essa iniciativa de democratizar o acesso ao filme. Bom, você que acompanha as postagens e os vídeos aqui da Cabine de Cinema, eu gostaria de convidá-lo a ir às salas de cinema, acompanhar o documentário Agente, dirigido por mim, e discuti-lo, conversar sobre essa questão que eu acho super importante e relevante de se discutir no atual cenário político brasileiro, de recrudescimento, de conservadorismo, em que teses como bandido bom e bandido morto começam a ser defendidas. Acho importante que esse filme seja visto, discutido, debatido e fruído. Então estão todos convidados a verem o filme.